boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. Nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala, não se esqueçam. Hoje, quarta-feira, os nossos assuntos por aqui sempre relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento nesse espaço das quartas-feiras. Para análise, para o debate dos nossos assuntos de hoje, vamos escalar aqui o nosso time de especialistas, Dr. Sérgio Tiossi, ele é angiologista, cirurgião vascular, integra a Comissão de Curativos da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo. Tudo bem, doutor Sérgio? Tudo bem, bom dia ou boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Mauro. Obrigado, doutor Alexandre, Eduardo e todos os participantes. Obrigado pela audiência e pelos espectadores. Obrigado pela presença. Vamos aqui também apresentar o empreendedor Marcos Costa Curta. Ele é fundador da rede Divina Terra e da Nutri Gourmet Gastronomia Saudável. É cofundador da Clínica Divine Care. Fala com a gente. Ele está em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os participantes, todos os convidados e a todos os ouvintes da rádio. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença mais uma vez nessa colaboração com a gente. Também nesta mesa, nesta bancada, o Eduardo Jasson Loureiro Muniz Moita, ele é psicólogo, especialista em saúde mental e em psicologia do trânsito, mestre em saúde coletiva pela Unifor, Universidade de Fortaleza, diretor executivo da FADEX, pesquisador, colaborador e professor convidado da Vetor Editora. O Eduardo está em Teresina, capital do Piauí. Tudo bem, Eduardo? Desculpa. Bom dia a todos e todas. Saúdo todos que estão conosco, os nossos ouvintes, nossos telespectadores, e agradecer teu convite. Vamos contribuir aí, levar informação para as pessoas sobre o comportamento das pessoas no trânsito e avaliação psicológica. Muito bem. E fechando aqui o nosso time, o doutor Alexander Gomes de Azevedo, nutrólogo, escritor, pesquisador, especialista em saúde da família. Doutor Alexander, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde a toda a audiência, que é muito grande, né? De todo o Brasil. E é um prazer estar aqui. Espero que possa contribuir com assuntos interessantes aí sobre essa questão de emagrecimento. Sim, vamos lá prestar muita informação sobre saúde para a nossa audiência. E o nosso primeiro tema, agora 12:04, o Estado de São Paulo não registrou nessa segunda-feira, agora dia 8, qualquer óbito por Covid-19. Segundo o governo, é a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. Segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, palavras dele, chegarmos a nenhuma morte nesta segunda-feira é emblemático, pois isso tem um simbolismo que reforça o controle da pandemia no Estado, fruto da vacinação e de a população ter acatado os protocolos, principalmente o uso de máscaras. São palavras aqui do secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Muito bem, no Brasil, a média de mortes completou 7 dias abaixo de 250, o que não ocorria desde abril do ano passado. Doutor Sérgio, eu começo com você esse tema. Seu olhar sobre tudo isso, é claro, a notícia é muito boa, mas a gente tem que ter sempre no horizonte a questão da vacina e os protocolos, né? Higiene das mãos, evitar aglomeração, tudo isso segue porque a pandemia continua por aqui. Eu acho que essa conscientização da população foi muito importante, realmente fez a diferença. Infelizmente, a conscientização foi a um alto custo social, né? Foram mais de 600 mil mortes só aqui no Brasil. E eu tive a necessidade de acompanhar o Covid de perto, porque como cirurgião vascular, nós tivemos um grande número de pacientes com necessidades de hemodiálise
muitas tromboses e embolias pulmonares, então o cirurgião vascular ele era acionado com certa frequência, uma frequência quase que diária nessas instituições de ensino. E o que eu tenho visto aqui nos últimos meses é que realmente estão chamando muito pouco agora o cirurgião vascular. Nós éramos chamados diariamente aos setores de internação, às UTIs, e agora nós estamos sendo chamados assim anedoticamente. Tem semanas que nem somos mais acionados. E isso também a gente vê que não é levantando bandeira política de ninguém, mas a vacinação fez toda a diferença. E a gente insiste nisso. Se vacinem com a vacina que tiver disponível, que isso é o que está fazendo a diferença, é o que está nos protegendo. E realmente isso é uma felicidade, essa informação, né? E eu estou vendo isso, estou acompanhando o Covid desde o começo, infelizmente, é uma realidade difícil, mas agora isso acalenta a gente está até mais tranquilo com essa nova realidade. Mais tranquilo a ponto da gente fazer as coisas de uma maneira mais natural, sem medo, claro, com todas as precauções e tudo, mas isso dá uma tranquilidade para o desenvolvimento das atividades de cada um. Isso é bastante importante. Doutor Alexander, o seu entendimento também sobre esse momento que a gente vive da pandemia? Bom, estamos saindo, né? Espero que nós não entremos novamente nessa pandemia, porque lembra que ano passado melhorou, daqui a pouco teve eleições, final de ano, festas e voltou tudo. Obviamente, nós temos essa nossa vacinação, que graças a Deus tem ajudado bastante, mas é isso que você falou, Mauro, a gente não pode baixar a guarda, e temos eu particularmente tenho uma grande preocupação em relação à parte de festas de final de ano e carnaval, porque nossas fronteiras vão ser todas abertas aí, vem de todo. Doutor Alexander, problemas na sua conexão. Esse cuidado, Mauro. Problemas na sua conexão. Agora retornou. Pode concluir, doutor Alexander. A sua preocupação em relação às festas de fim de ano, ao carnaval que logo virá, enfim. Carnaval, exatamente. Doutor Alexander, a gente tem uma comunicação complicada aí na sua conexão. Vamos fazer o seguinte, não sei se me ouve. Sai Sim. da conexão, entra novamente, que às vezes algum conflito, aí a tendência é melhorar. Pode fazer assim, aí a gente já volta a conversar, enquanto isso eu vou tratando aqui com os demais. Muito bem. Marco, o seu entendimento sobre esse momento da pandemia? Estou acompanhando bastante o mercado também. Eu acho que a conscientização da população fez grande diferença. Eu tenho um mentor, sempre fica nos Estados Unidos, vai me dando todo o cenário de lá, e há uns 40 dias atrás, a nova cepa fez a população americana sofrer bastante, e até sempre vem para cá um cenário 20 dias, um mês depois, e acabou não vindo justamente porque lá tem um conflito, usar máscara, não usar máscara, e aqui, e a questão da vacina lá também, tinha muita gente dividindo, e aqui no Brasil, graças a Deus, a população já está um número bem expressivo de vacinados. Claro, ainda tem muitas pessoas que não estão cuidando, mas no geral, assim, o Brasil deu uma evoluída, e isso está fazendo diferença agora nos números, graças a Deus, e tomara que a gente consiga manter isso. Eduardo, o seu olhar sobre esse momento da pandemia que a gente vive aqui no estado de São Paulo, é uma realidade diferente, certamente, do que ocorre no Piauí, mas do ponto de vista da sua área, né, da psicologia, como é que você observa? Eu coordenei, assim que começou o processo do Covid e foi declarado pandemia, em maio eu assumi a coordenação de humanização e tratamento de más notícias nos protocolos da Prefeitura de Teresina, no HUT, no Hospital de Teresina, e no Hospital de Campanha Padre Pedro Bausi, que ficava dentro da Universidade Federal, dentro do complexo esportivo de badminton, daquele esporte. E, assim, foi um período bem difícil, a gente sabe, como o doutor Sérgio falou, a vacina foi fantástica. Eu sou uma das pessoas que tem fui positivo 2 vezes Covid, né, com escalas aí de 71 dias da primeira positivação para a segunda,
onde infectologistas descartaram o resto viral, esse tipo de... E me vacinei, tomei as 2 doses, já tomei a terceira, que eu vacinei lá em janeiro. Eu acho que a vacina, eu entendo que a vacina, na verdade eu não acho, eu entendo que a vacina está aí para todo mundo ver, sem criar polêmica nem nada disso. É assustador a tendência natural, que a gente fica assustado, né, com a volta, como foi falado, das festas, do final de ano e tudo mais, mas a gente espera que isso não aconteça e que a gente possa ter o nosso cotidiano de volta. Eu não gosto muito da palavra, 2 coisas que eu tratei muito no hospital, que a gente não viveu isolamento, nem tanto isolamento físico, né? A gente viveu isolamento físico e não isolamento social. Aqui nós estamos em isolamento físico, mas nós não estamos em isolamento social. E as palavras têm poder, a gente tem que ter muito cuidado na hora de dar essas tratativas. Então, eu acredito que nós teremos dias bem melhores e que é muito importante que a gente tire uma lição de tudo isso que nós vivenciamos, aprender a valorizar algumas coisas, aprender a valorizar as pessoas que a gente ama, os momentos e não os objetos, e não a questão financeira. 12:12 no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Nosso próximo assunto agora, o dia 14 de novembro, está chegando aí, né? Foi escolhido como o Dia Mundial do Diabetes. É uma data voltada para a conscientização dessa condição que traz uma série de complicações para a vida das pessoas. Entre as mais graves estão as alterações nos pés dos pacientes, que podem sofrer com úlceras causadas por alterações dos nervos ou dos vasos, um problema que afeta 25% dos diabéticos. E, de acordo com especialistas, a úlcera do pé diabético é uma das causas de 85% das amputações realizadas no Brasil. Como é que, doutor Sérgio, estão montadas as campanhas agora para o dia 14 de novembro em relação à conscientização sobre a condição do diabetes e as suas consequências? Aproveitando o gancho da pandemia, isso é uma pandemia de grandes proporções, como toda pandemia, mas às vezes a gente não vê aquela importância tão dada para o diabetes e para o mau controle do diabetes e para as complicações do diabetes. Se a gente for ver, a nossa população está envelhecendo e nós temos prospecções para que em torno de 2060 o Brasil esteja entre os 10 países com maior população de idosos no mundo. E a gente sabe que a grande população diabética são os idosos. 7 a 11%, 11% estimativa das grandes capitais, dos idosos são ou vão desenvolver diabetes, ou seja, 1 em cada 10, aproximadamente, pessoas vão ter diabetes. Junto a isso vem o sedentarismo, a má alimentação, o estresse do dia a dia, a falta de atividade física adequada, o sedentarismo, e isso leva à piora e ao mau controle do diabetes. Esse mau controle leva às complicações do diabetes. É importante a gente ressaltar que o diabético bem controlado, ele vai ter muito pouco ou quase nenhuma complicação. O problema são os diabéticos mal controlados. Esses pacientes que ficam com níveis glicêmicos elevados, com duração de mais de 3 anos, eles começam a ter complicações nos nervos, nos vasos, no sistema músculo-esquelético, na pele, no funcionamento dos órgãos intestinais, nos rins, nos olhos. E o pé diabético, 20% das internações, aproximadamente, 1 em cada 5 internações, são por infecções nos pés. Então, veja, a magnitude do problema realmente é muito grande. E precisamos de não só campanhas, mas que isso se torne um hábito, de que a população aprenda a cuidar da saúde, da sua saúde, e aprenda a cuidar dos pés. O simples fato de um autoexame dos pés ou alguém da família estar examinando os pés desses pacientes, porque alguém da família, um cuidador, alguém da família, porque muitas vezes esses pacientes são debilitados, eles têm deficiência visual, então eles não conseguem ter autocuidados adequados. O simples fato de você cuidar da pele, da unha, das unhas dos pés, usar sapatos adequados, evitar andar descalço, já previne lesões.
Na década de 80, tem trabalhos ingleses daquela época, 40 anos atrás, que já demonstrou que uma boa assistência de cuidados com a pele dos pés e das unhas, as unhas dos pés, diminui e muito essas amputações. Agora, esse ponto que você levantou, pessoas com diabetes, com nível de glicemia elevado por mais de 3 anos, essas que vão ter essas complicações, esse grupo, mais de 3 anos com a glicemia em níveis assim, são pessoas que ou são relaxadas com o tratamento ou sequer sabem que tem diabetes, porque não procuram um médico para saber como é que está a saúde, né? Esse é o grande problema, porque o paciente que faz um diagnóstico de diabetes hoje, como ela é uma doença silenciosa, você não sabe há quanto tempo especificamente ela está com diabetes. O que a gente sabe é que quando a gente vê as complicações, a gente infere, a gente faz essa prospecção que provavelmente ela tem esse diabetes não diagnosticado há pelo menos 3 anos. Muitas vezes ele chega já com lesão nos pés, ou lesão nos olhos, ou lesão renal, ou lesão cardíaca, e deformidades nos pés. Fala, opa, esse é um paciente que, com certeza, há pelo menos 3 anos, ele não tem uma doença ou diagnosticada ou bem controlada. Então, por isso que servem as prevenções, porque se você faz uma dosagem de glicemia a cada 6 meses ou uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano, você detecta níveis que podem ser um sinal de alerta. Opa, estou com uma intolerância à glicose, estou com pré-diabetes, ou já estou diabético. E aí você finaliza esse diagnóstico e age incisivamente, melhorando a dieta, fazendo uma atividade física. Então, se você for ver 3 anos, é um curto período de tempo. Passam-se 3 anos e a gente não se dá conta de que passou esse tempo. Mas eu acho que as sociedades, tanto médicas quanto não médicas, a gente precisava contribuir mais para essas prevenções. Doutor Alexander, onde é que a nutrologia entra nessa história da diabetes? Desde o princípio, né, que é a parte de alimentação, né? A alimentação correta, ela previne a maioria das doenças crônicas não transmissíveis hoje em dia, que são as que mais matam, né, as doenças cardiovasculares. Então, é muito difícil nós mudarmos os hábitos alimentares das pessoas, mano. Muito complicado. Mas o nosso dia a dia aqui no consultório de nutrologia, a maioria dos pacientes vem para emagrecer. E eu falo a eles, olha, você quer realmente emagrecer porque tem que ter determinação e tem sacrifícios, mas só no início, porque nós temos que mudar hábitos alimentares e de vida. E aí sim, alimentação correta, rica em fibras, colocar mais frutas, verduras, tirar mais os alimentos inflamatórios do nosso dia a dia, né? Tirar ou então reduzir açúcar, sal, enfim, alimentos que fazem muito mal ao nosso dia a dia. Diabetes, eu vejo muitos pacientes também, doutor Sérgio, que estão com uma glicemia normal, mas quando eu vejo a hemoglobina glicosilada, que fala como está a tua glicose nos últimos 3 meses, está alterada, ele está no pré-diabetes ali já. Então, é muito importante que as pessoas previnam, e prevenção começa desde o início, desde a vida intrauterina, inclusive, né? Então, as mães que estão envolvidas, as gestantes, têm que ter uma boa alimentação para que o seu filho venha a nascer bem. Marcos Costa Curta, por que é difícil esse movimento, esse trabalho de modificar hábitos? Por que as pessoas não conseguem? Isso é da nossa sociedade, é do ser humano universalmente? Não é, eu não vejo dificuldade, eu vejo a falta de instrução. Eu fico na ponta, como agente lojista, a gente tem mais de 60 franquias de alimentação saudável no Brasil, a gente fica vendo que tem uma tendência ali do pessoal de classe A e B, até C, às vezes, mas mais A e B, que estão indo numa evolução, até, não vou
tentar convidar alguns amigos, ou oferecer um café. Hoje em dia, ninguém mais está botando açúcar no café. Coisa que há menos de 10 anos para cá não, era uma coisa assim, pô, toma café sem açúcar, como você consegue? E hoje, para muitos alimentos, então, está tendo um nível de conscientização muito grande e feliz por isso. Mas, ao mesmo tempo, tem ali um público, seria talvez até os doutores Sérgio, Alexandre, conseguem ter dados maiores aí, porque eu vejo que a maior parte da população ainda, somente de classe baixa, ainda não consegue ter esse nível de instrução, por isso não consegue largar aí açúcar, quantidade de sal exagerada, enfim, todos os alimentos industrializados. Eduardo, e os efeitos do mais diabetes caros sobre... também, né? Sim, doutor Alexandre. É que os alimentos, geralmente, esses alimentos mais saudáveis, eles podem ser mais caros para essa população menos favorecida. Obviamente, tirar o açúcar economiza, não só o bolso, mas a saúde também. O açúcar, o sal. Né? Isso. Muito bem. Eduardo, os efeitos sobre a saúde emocional do diabetes. Sim, existe. Eu conversei muito isso na época da campanha, né? Na época do Covid forte, os hospitais de campanha, com essa compensação que a gente queria ter dentro do hospital através da alimentação. Quem é nutrólogo, quem é nutricionista sabe disso. A gente procura compensar a sensação de prazer que se tem ao comer alguma coisa doce, um salgado desse bem rico, né, em gordura. Existem substâncias liberadas que provocam essa sensação positiva, de tranquilidade, de bem-estar. E a gente precisa entender que a sociedade ela é um fenômeno cultural. O ser humano é um ser biopsicossocial. Então, em virtude disso, o que é que a gente observa? Que o processo de alimentação, quando eu falo assim, campanhas, não é campanha exclusivamente de TV, é um processo educacional, que a gente chama em psicologia de psicoeducação, que é um processo que vai levar à conscientização e, consequentemente, a educação leva à conscientização e, consequentemente, eu me adapto. Por exemplo, eu bebo café. Eu consegui, imagina vocês, no HUT, um hospital público. Nós temos agora lá uma garrafa que não tem açúcar. Porque eu disse que a acessibilidade das pessoas não é só no ir e vir, é no se alimentar, é no que assistir, é no que ouvir, né? Então, a acessibilidade... Então, se tiver um colega médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeira na nossa sala de diretoria, não toma o café, porque o café já vem doce lá da nutrição, tá? Então, assim, a acessibilidade é ter bom senso. Agora, esse bom senso técnico, teórico, ele vai criando com essa psicoeducação, com o processo educacional e, principalmente, conscientização. E essa questão emocional, ela é muito forte. Você pode observar que as pessoas falam assim, hoje é sexta, eu vou parar ali para tomar isso porque eu tenho direito, também sou filho de Deus. Então, a gente procura, naturalmente, se compensar das adversidades, das dificuldades que a gente vive na vida. E com a alimentação não é diferente, a gente compensa muito. Você fica pensando que o final de semana é o dia do lixo. O meu nutricionista, eu faço dieta constante, estilo de vida mesmo, eu procurei ter há muitos anos, há mais de 10 anos, e ele disse, não existe dia de lixo. Às vezes você tem um dia de comer uma coisa legal que você come, mas aquilo é pontual, a tua vida não é aquilo, você não vive de exceção. A gente não pode viver estado de exceção de alimentação, porque isso não é legal para a saúde e para tudo. E isso dificulta a nossa longevidade, que é o que a gente quer, né? Bem, 12h24, o programa Gente que Fala, vamos para a análise aqui de mais um assunto. Nessa quarta-feira, espaço sempre dedicado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Marcos, olha, a preocupação com uma dieta mais equilibrada tem se tornado uma tendência em vários nichos da sociedade. Boa parte disso se deve à preocupação estética elevada com o avanço das redes sociais, mas isso não é tudo. Os cuidados com o bem-estar, a qualidade de vida e a longevidade também são alguns fatores que têm influenciado algumas pessoas no mundo a optarem por alimentos mais saudáveis. Além disso, estilos de vida como o vegetarianismo e o veganismo contribuem para essa mudança. Como é que anda essa conscientização nesse sentido, né? O que a gente já começou a tratar no tema anterior? Então, posso falar bem de 10 anos para cá, que é quando eu comecei a empreender no mercado saudável, teve uma evolução muito grande, quando a gente
lá na primeira loja, nosso público era o público mais idoso, que vinha lá com a receita do médico, dizendo que era para comer linhaça, aveia, para baixar lá triglicerídeos, o colesterol estava alto. E há uns 7, 8 anos atrás começou uma explosão, principalmente por causa da rede social. Muito brasileiro, muito da modinha, da questão, principalmente vem de Instagram, a questão do culto ao corpo. Isso fez com que o mercado saudável do Brasil tivesse uma explosão, mas muito em função da estética. Só que isso levou todas as empresas de alimentos, todo mundo, grandes empresas tradicionais, Nestlé, Unilever, todas começaram a ligar que esse mercado é um mercado que está crescendo. Então, todos os lançamentos de produtos, todo o Brasil começou a ir pegar essa modinha, só que isso fez com que dividisse bastante. Legal, estou começando a me alimentar melhor, estou melhor, estou me sentindo bem. Junto com isso veio problemas aumentou muito o problema de tolerância alimentar, ao glúten, ao leite, desde a lactose, quanto à proteína do leite. Tem a questão do vegetarianismo e veganismo, como você falou também, que é um outro público, principalmente jovens que gostam de animais e que vê um pouco ideológico, e enfim, da questão de fazer o bem, não só há problemas de saúde, e tem de tudo. Então, hoje, até quando a gente começou a trabalhar com alimentação, a gente falou, vou ter que pegar todo esse público dentro da mesma loja. Então, a gente tem que botar loja grande para absorver todo esse tipo de público. Então, tem o vegetariano, tem o vegano, tem o celíaco, tem o intolerante ao leite, temos ali a parte de suplementação para o pessoal que quer mais a parte de atividade física. Então, é um mercado que cresceu muito, mas com várias raízes. Não, tem, como falei, desde a pessoa que tem a doença, a que está buscando saúde de verdade, e também essa que está acompanhando a modinha para o corpo. Agora, essa preocupação com a dieta mais equilibrada, quer dizer, o importante é que ela existe, que as pessoas se preocupem de fato, mas, de qualquer maneira, como você destacou, ela vem primeiro com a questão da estética, depois com a questão da saúde. É importante que isso se inverta, que as pessoas pensem na saúde em primeiro lugar, né? Exatamente. A gente tem hoje, claro, a gente trabalha muito indicando o nutricionista, o nutrólogo, o médico para dar orientação, e nós, como vendedores, então, sempre quando vem alguma lista de médico, nutricionista, a gente nunca vai dar, está errado, isso aqui é o nutrólogo, quem tem entendimento, a minha esposa é nutricionista, a gente trabalha isso muito voltado para essa conscientização. Sempre indica, procure um nutricionista, um nutrólogo, um médico, e aí sim aqui a gente vende. Mas a gente tem dentro da equipe sempre pessoas bem treinadas e preparadas para, quando a gente também vender saúde. Esse é o propósito da empresa, sempre vender a saúde, né? Claro, mas tem pessoas que estão lá buscando o culto ao corpo e não tem como a gente falar, está errado. A gente tem, é bom que isso ajuda. Muitas vezes está se cuidando, até acho que o doutor Sérgio estava conversando um pouquinho, não, foi o doutor Alexandre, estava falando da questão da nutrologia. A pessoa vai buscar emagrecimento, mas antes de emagrecer tem que pensar no que você vai fazer bem para o seu organismo. Aí sim, isso uma coisa vai levar a outra. Doutor Alexandre, essa migração, né, da alimentação ruim para a alimentação saudável, a gente sabe que é difícil de fazer, é preciso de força de vontade, é preciso deixar um monte de situações para trás. Agora, dá para fazer sozinho? É preciso ter um profissional, um nutrólogo, um nutricionista, até para não fazer errado. De repente, você vai para uma alimentação que vai estar desbalanceada e não vai ter todos os nutrientes que são necessários para uma vida saudável. Bom, tanto médico nutrólogo quanto nutricionista, ou todos os profissionais que possam orientar o paciente em relação a uma alimentação saudável, correta realmente, isso é fundamental, ou seja, que a pessoa procure um profissional que ele possa orientar dentro dos seus exames também, né, exames clínicos, laboratoriais, junto com essa história clínica, o melhor caminho para ele seguir. Então, as lojas, né, como a do Marcos também, que é excelente, que faz com que as pessoas tenham acesso a esses alimentos saudáveis, porque as pessoas pensam que
comer saudável é comer mal, é sem sabor. E isso mudou. Você pode comer muito bem e com comidas saborosíssimas. Outro dia, por exemplo, eu comi um macarrão de pupunha, né? Com frutos do mar, por exemplo. É fantástico, você não vê a diferença, mas as pessoas não sabem e acham que é ruim, sem ao menos provar. Então, Caio Marcos, que pode falar em relação a isso, né? Pode comer muito bem, por isso precisa de orientação. Marcos, e a alimentação saudável como negócio? Qual é o potencial disso no Brasil? É um mercado que só cresce. Durante a pandemia, cresceu muito. As pessoas, talvez até pela conscientização de quando melhor estar, quanto mais bem de saúde estiver, menos risco vou ter, enfim, mas cresceu muito e continua crescendo. Não vejo que é o mercado que vai ter, daqui a pouco chegar do nada, as pessoas vão parar de se alimentar bem, não é uma modinha. Então, vai crescer bastante, claro. É o mercado hoje visado, hoje entra numa farmácia, tem lá uma linha de produtos naturais, entra no supermercado, está aumentando cada vez mais. Como falei, as indústrias, todas estão voltadas para fazer produtos ou com menos sódio, com menos açúcar, ou sem açúcar, enfim, tá, todas as grandes empresas. Então, é um mercado que vai crescer bastante, então, potencial gigante aí de crescimento. Faltando 27 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Nesse dia, o espaço aberto aqui sempre para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Intervalo rapidinho, a mensagem do nosso apoiador, a gente volta já já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 26 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala, quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Por aqui, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e redes sociais também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube para você acompanhar. Um levantamento mundial feito pelo Instituto Ipsos mostra que, em média, as pessoas engordaram, vejam só, durante a pandemia, 6,1 kg. Aqui no Brasil, pessoal, a média foi de 6,5 kg. Com a vida voltando ao normal e as férias de verão se aproximando, aí, claro, começou a corrida em busca da recuperação da forma física, seja com exercícios, com dietas ou medicamentos. Especialistas alertam que, após esse grande período parado, é preciso ter cautela, evitar modismos e procurar ajuda de profissionais para conseguir um emagrecimento eficiente e saudável. Olha, doutora Alexandra, eu comecei aqui a nossa nota falando sobre o quanto as pessoas engordaram. No Brasil, 6,5 kg, em média, né? E terminei aqui falando sobre emagrecimento eficiente e saudável. Aí aquela diferença, perder peso ou emagrecer? Emagrecer com saúde, né? Fundamental. Um dos erros hoje que as pessoas fazem alguma dieta que a vizinha fez, que alguém fez, e não suplementam nutrientes essenciais. Isso é um dos grandes erros que nós temos hoje. Por quê? Para emagrecer, não tem segredo, irmão. Você tem que fazer uma dieta desequilibrada, seja em calorias, seja tirando algum macronutriente, como, por exemplo, a dieta das proteínas, que tiram mais os carboidratos, né? Então, são dietas desequilibradas. Você consegue emagrecer, claro, mas vai faltar nutrientes, vai faltar vitaminas, minerais, aminoácidos, que faz com que o teu corpo trabalhe bem. Então, se você não repõe essas substâncias, quando você parar esse emagrecimento, você pode voltar realmente
a engordar mais rapidamente. E tem várias dietas aí que você pode utilizar. O profissional, junto com o paciente, democraticamente, que a gente vai fazer com que a gente defina a dieta que o paciente possa fazer também. Porque, imagina, eu vou passar uma dieta para o Marcos, que o Marcos não vai fazer. Falo, não, essa é que eu consigo fazer. Então, é perdido. Nós temos que ver o dia a dia da pessoa, os exames clínicos, laboratoriais, e fazer de acordo com ela para que ela faça realmente que ela emagreça com saúde, melhorando disposição, sono, melhorando, inclusive, os efeitos de quem teve Covid, né? Que foi uma coisa muito séria. As pessoas internadas, por exemplo, perdem muita massa magra, muito músculo. E isso, para a própria recuperação, é muito difícil. Então, nós temos que ver aminoácidos, vitaminas, minerais, organizar também os hormônios, que é muito importante, né? E, para isso, tem que ter realmente uma equipe multidisciplinar. Não é isso, doutor Sérgio? Tem que ver toda essa questão, toda essa parte vascular, cardiovascular, tudo. Ou seja, o paciente, para ele voltar, emagrecer bem, fazer exercícios e emagrecer com saúde, equipe multidisciplinar. Eduardo, como é que a gente prepara a cabeça para esse emagrecimento eficiente e saudável? Porque, às vezes, dentro de casa, está todo mundo precisando disso, só um consegue fazer, ele acaba não conseguindo, porque os demais não deixam, os amigos chamam para uma festa, ninguém vai te chamar para uma festa de criança para comer alface, essas coisas todas, vai ter sempre as guloseimas e tudo mais. Como é que a gente se prepara para isso? Bom, vamos lá. O processo de alimentação é um processo de educação, né? Tanto que, assim, eu constantemente atendo aqui pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica. Só que a cirurgia bariátrica, se não tiver um acompanhamento psicológico pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, vão existir muitas sequelas, vão existir muitas dificuldades. Tá? Por quê? Porque se faz necessário uma reeducação. A gente sabe, numa linguagem bem prática, bem real, que reformar, às vezes, é mais difícil que construir. Eu vou ter que tirar o que tem, quero trocar o piso, a cerâmica da minha casa, quero botar um porcelanado. Eu vou ter que quebrar o que tem, né, muito provavelmente, para colocar uma nova situação lá. Então, mesma coisa, a gente na vida, dentro das questões emocionais, a gente se reestruturar muitas vezes é difícil. Reformar internamente os sentimentos, os desejos, as vontades, controlar certos desejos. Mas, para isso, dentro de um processo de terapia, se criam mecanismos. Mecanismo de compensação, o dia para que a pessoa coma uma coisa que gosta. Você falou aí, o doutor Alexandre falou da questão do pós-Covid. Pós-Covid, da minha segunda Covid, eu fiquei com pressão arterial extremamente elevada. Eu sou um cara magro, eu faço dieta a vida toda, eu faço, no mínimo, aí 1h30 de atividade física diariamente, domingo a domingo, poucos sábados e poucos domingos eu não treino. E eu fiquei com colesterol alto, o fígado tudo bacana, fiz ultrassom total de abdômen, fiz uma série de exames, TGO, TGP, todos os exames de sangue, e meu colesterol ficou atrasado, ficou alteradíssimo e a pressão também. E aí, o que fazer? Pô, já é um cara que faz dieta, já é um cara... E aí eu tenho que entender, que a gente fala muito isso em psicologia, que em alguns problemas de saúde que a gente tem, muitas vezes não tem cura. Mas mais importante do que eu pensar na cura, é eu pensar no meu tratamento, na minha qualidade de vida. Então, eu descobri que tenho isso. E eu vou tratar e vou tomar meu remédio de pressão. Eu estou trabalhando no momento com a dieta, que eu sempre falo isso, dentro da questão científica, nada de dieta, de televisão, de rádio, de revista comigo, com você, com sei o quê, nada disso. Procure um especialista, procure um nutrólogo, procure um nutricionista, que foi o que eu fiz. Eduardo, vamos botar abacate, aveia nessas porções, nesse dia, vamos ver se a gente consegue baixar teu colesterol para o máximo para tu ir para a medicação. Então, dentro das questões psicológicas, dentro de um processo de terapia, a gente vai trabalhar isso, uma reeducação de vida, uma reestruturação de vida. Doutor Sérgio Tiossi, quais são os efeitos da alimentação errada sobre a parte vascular e de perder peso de forma errada também, as consequências disso para a parte vascular?
São muitas, né? A perda de peso inadequada detona o nosso sistema musculoesquelético. A gente fica com uma sarcopenia, uma falta de uma fraqueza muscular generalizada, e isso faz com que você não tenha ânimo e nem disposição física para fazer nada. Então, já começa por aí. Um emagrecimento inadequado é ruim. Por outro lado, a obesidade também, muito rápida, ela também traz esses malefícios. Você acumula gordura e perde massa muscular. Você não constrói massa muscular, você constrói massa gorda e não massa magra. E tanto um quanto o outro levam a doenças vasculares, mas principalmente as doenças metabólicas são por excessos mesmo. Excesso de uso de álcool, excesso de ingesta de comidas inadequadas, o tabagismo exagerado. Agora está na moda esses cigarros aromatizados, cigarros eletrônicos, os narguilés. Isso aumentou muito a ingesta de fumaça, de danos e outras substâncias ao sistema respiratório e cardiovascular. Então, a gente está sendo bombardeado o tempo todo com agressões ao nosso organismo. Mas o que eu vejo? O descontrole emocional é que causa tudo isso. Por exemplo, agora em época de pandemia, quem que ficou 100% equilibrado? É difícil, né? Amigos doentes, trabalhos inadequados ou perda de trabalho por uma grande quantidade da população, isolamento social. As pessoas gostam de estar juntas, gostam de confraternizar. E você não podia sair para fazer atividade física adequada. Enfim, as pessoas perdendo emprego, as pessoas perdendo renda, as pessoas perdendo plano de saúde, as pessoas perdendo parentes para a Covid, enfim, tendo que se isolar em casa, coisa que, né, também não somos para isso. Enfim, tudo isso mexeu com todo mundo. Mexeu com todo mundo, aí descontrola você. E quem já tem doença crônica ficou mais diabético, ficou mais hipertenso, ficou mais sedentário. O que a gente viu, imagina, o Marcos estava falando em produtos, imagina que você tem uma loja ou uma fábrica que você vende 100 produtos, e de repente você vende um produto. Foi o que aconteceu com os hospitais e com as clínicas. Os tratamentos e prevenções pararam. De repente, a gente começou a tratar e a prevenir uma doença. As outras, todas, foram renegadas a um segundo plano. Né? Negligenciadas, na verdade. Negligenciadas por falta de espaço, por falta de estrutura, por medo. Então, assim, e esses pacientes, eles permaneceram. Agora a gente está vendo uma enxurrada de pacientes com problemas vasculares, problemas que não foram controlados nesses quase 20 meses, né, de pandemia, e agora nós estamos tendo uma enxurrada de problemas a serem tratados. Os serviços públicos começaram a se abarrotar de novo, tanto os serviços de saúde, tanto público quanto privados. As pessoas estão agora numa corrida contra o tempo. Isso mexe mentalmente com a gente também. Qual é a relação entre insuficiências cardiovasculares com os problemas vasculares nesse período que as pessoas pararam de se movimentar, ficaram dentro de casa, atividade física zero? Foram muitos. A gente vê que houve piora de todo o sistema cardiovascular. A gente vê, na cirurgia vascular, eu atendo os pacientes com doenças linfáticas, venosas e arteriais, ou doenças mistas. E essas doenças, o sobrepeso, a inatividade física, alimentação inadequada, aumento do tabagismo, aumento da ingesta alcoólica, isso tudo piorou a parte vascular. Então, a gente viu que teve um boom de pacientes amputados por mau controle das doenças crônicas e tendo um reflexo direto na piora circulatória, a obesidade piorando a doença circulatória também, o sedentarismo piorando a doença, tanto arterial quanto venosa, quanto linfática. Os pacientes precisavam de atividade física, de atividades aquáticas, as piscinas, academias e clubes fechados. Então, nós tivemos impacto
em todas as doenças cardiovasculares. Foi uma coisa assustadora. E a gente está vendo agora, e nos hospitais aumentaram as urgências vasculares por conta de tudo isso, a alimentação, enfim. Então, nós tivemos aumento. Faltando 14 minutos para 13h, agora mais um assunto aqui bastante importante. Eduardo, é o seguinte, com a volta do trabalho presencial, muita gente está tendo que lidar novamente com a rotina do trânsito. Aí, de acordo com os especialistas, é preciso ver o trânsito como um fenômeno humano para entender os problemas que ele traz para a nossa saúde. O ato de dirigir é complexo, envolve diversas competências, habilidades, atitudes e requer um bom nível de maturidade emocional e capacidade intelectual. Por tantas razões, os testes psicológicos são não só obrigatórios, mas de fundamental importância para a saúde de todos os envolvidos no trânsito brasileiro. Como é que as pessoas estão dirigindo agora, neste momento em que saíram do home office, digamos assim, saíram do isolamento, estão indo para o trânsito, para trabalhar presencialmente, para fazer as atividades gerais e tudo? A gente ainda não tem, de 2021, nenhum dado estatístico fechado, tá? Mas existem dados demonstrando que a ocupação nos leitos de hospital do Brasil, em virtude dos acidentes de trânsito, elas voltaram a acontecer de forma forte, e o pior do que 2019, porque 2020 foi um ano que nós tivemos uma diminuição da nossa mobilidade urbana. Então, quando tem uma diminuição, você tem menos carros rodando, menos motos rodando, e o problema maior, o formato de muitos entregadores a nível de Brasil, eles ficaram só no trânsito. Então, as vias, mão, contramão, faixa exclusiva de determinados veículos, ela não foi respeitada, porque nós estávamos num momento de exceção de mobilidade urbana. Então, o que é que acontece? Existe um entendimento, que eu sempre falo isso em palestras, em aula para os alunos, para as alunas, CNH, para quem vai trabalhar com trânsito, tanto médico quanto psicólogo, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ela é uma concessão do Estado, ela não é um direito. Por que ela não é um direito? Porque ela não é um documento obrigatório. Para eu ter aquele documento, eu tenho que passar por uma série de atividades, dentre elas a avaliação psicológica, que, diga-se de passagem, nos últimos 10 anos, eu sempre fui muito voltado para as questões de lei, né? E eu sempre acreditei que a modificação e a execução dessas leis são muito importantes. Não é o que o Eduardo acha, não é o que o Eduardo pensa. É um que um grupo constrói, leva para a Câmara aprova, leva para o Senado e um presidente da República, no caso, sanciona. Então, dentro dessas questões, eu trabalhei muito nos últimos 10 anos, junto com algumas associações de São Paulo, de Minas, do Brasil inteiro, para a questão do novo Código Brasileiro de Trânsito, que quase que retirava a avaliação psicológica. A gente lutou para a manutenção da avaliação psicológica, a gente lutou pela questão dos especialistas médicos e psicólogos. Eu não acredito que qualquer profissional possa fazer avaliação, não funciona assim, até porque, na essência da palavra perícia médica e perícia psicológica, o nome perícia já versa, né? Já tem um enfoque muito grande pela imparcialidade. Eu não posso ser o perito do Mauro, porque o Mauro é meu amigo. Eu não posso ser perito do meu irmão que bateu o carro, eu vou lá fazer a perícia. Então, a perícia é isso. Então, a gente vem muito nessa questão. E dentro das questões da avaliação psicológica, aconteceram muitas evoluções nos últimos 3 anos. Nos últimos 10 anos, eu venho contribuindo tecnicamente com material para a Vetor, para a Editora de São Paulo, justamente para a gente criar e estabelecer novos parâmetros e melhorar a mobilidade. E uma coisa que eu sempre deixo claro, eu tenho um exemplo, meu pai morreu de acidente de carro, então eu não venho nessa questão de tratar do trânsito por uma questão financeira, não. Eu vivi na minha casa, chegar numa estrada, tá o corpo do meu pai aqui e a cabeça no banco do passageiro. Então, poucas pessoas vão entender o que é isso, e por isso essa minha fala constantemente, às vezes muito empolgada e tal. Por quê? Porque eu tenho muita preocupação, porque a gente aprende quando é criança, né? Não meta o dedo na tomada que ela dá choque. E eu, Eduardo, nunca meti, porque me ensinaram que dá choque. Então, quando eu falo sobre isso numa linguagem metafórica, numa linguagem simbólica, é que ninguém precisa passar pelo que o Eduardo passou. A gente pode modificar a sociedade, a gente pode criar no condutor que CNH não é um documento obrigatório. Nosso documento obrigatório é certidão de nascimento, é o RG, é o CPF, mas passaporte.
Pode falar, amor. Eduardo, pergunta aqui da nossa audiência, Marina Lorenzo, ela quer saber, a violência da nossa sociedade tem se refletido no trânsito, pergunta ela. Os motoristas estão mais agressivos? Sim, a sociedade está mais agressiva, a sociedade está mais acelerada. Gente, observe, quantos de vocês que estão nos ouvindo aceleram o WhatsApp para não ouvir a mensagem de forma normal? Isso é um processo de ansiedade. Então, a gente precisa entender que o ser humano, é difícil tirar o Eduardo daqui da realidade do Piauí e colocar o Eduardo lá em Amsterdã. Né? Eu sou um produto social, claro que eu tenho minha auto-orientação, eu tenho minhas referências, mas a gente vive o meio, a gente fala português porque aprendeu na escolinha lá português. Algumas escolas optam pelo modelo bilíngue, porque daquela essência da construção do caráter, da formação e tal, ela vem lá da infância. Então, o que é que a gente precisa entender? Nós estamos acelerados. E essa ansiedade, essa celeridade, elas geram o quê? O nervosismo, a dificuldade de controlar estados de humores, a agressividade. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, acelerar o áudio do WhatsApp por conta dessa ansiedade para ganhar tempo é meio que engatar uma quinta no carro. É mais ou menos isso. É porque assim, a gente precisa entender que o Eduardo não é um fenômeno isolado. O Eduardo, por que o Eduardo trabalha com trânsito? É só porque o pai morreu de acidente de trânsito? Não. É todo um contexto, mas isso contribui. Então, aquele aceleradorzinho que eu faço, que talvez você também faça, muitos de nós em alguns momentos, é porque nossa vida está muito acelerada. Então, às vezes é necessário, eu sempre falo isso, nós precisamos ter tempo para a gente, não é tempo financeiro, não é gastar, não, tempo financeiro, é ler um livro que gosta, ver um filme que gosta, tirar um tempinho, pisar na areia com os pés. Eu sou muito da questão da natureza e tal, então eu acho que nós precisamos ter esse momento, que esse momento ele baixa a nossa frequência, baixa os nossos batimentos e ajuda e colabora com esse controle da ansiedade e, consequentemente, da agressividade. Marcos, pergunta aqui do Renato Trindade pelo YouTube. Alimentos transgênicos podem ser saudáveis? Pergunta. Não podem. A gente tem vários estudos, claro, eu sou empresário, é uma parte mais técnica, minha esposa, enfim, mas a gente tem muitos estudos, inclusive... vamos falar do trigo rapidinho, trigo da Itália, que tem menos transgênico, provoca menos problemas com intolerância ao glúten que tem o trigo no Brasil. Então, tem vários estudos que já estão mostrando isso, que esse processo de mudança na parte genética estão causando esse monte de problemas de intolerância alimentar que estão acontecendo. Doutor Sérgio, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência aqui na Zona Oeste da capital, ele pergunta se problemas vasculares podem ter componentes genéticos ou hereditários. Sim, a maioria deles tem, né? A gente brinca, fala que doença é para quem pode, não é para quem quer. Claro que sempre tem um componente genético, mas o componente do meio, o componente social e comportamental é o mais importante. Né? Se você tem tendência para ter diabetes na sua família, minha avó teve, meu pai teve, grande chance de você desenvolver o diabetes depois dos 50, 60 anos. Aí o que fazer antes disso? Ou o ideal antes, mas se não der antes por algum motivo, o que fazer depois disso? Aí o ideal é que a gente não deixe chegar a esse ponto. É uma associação de fatores, o copo está enchendo. Então, você já veio com o copo meio cheio ou meio vazio e você está enchendo ele com o seu estilo de vida, com o estresse, com a má alimentação, com a falta de atividade física e vai chegar uma hora que o copo vai transbordar. Sim, então, tem um componente genético hereditário, mas o que dita geralmente, principalmente nesse momento de pandemia, o que tem ditado realmente é o ambiente, ou seja, as pessoas estão sofrendo por conta dos fatores externos. Né? Doutor Alexander, a Luciana Neves, pelo Instagram, pergunta em que medida o fator emocional é determinante no sucesso de uma dieta? Fundamental. E principalmente agora, pós-pandemia, em que a saúde mental do brasileiro foi afetada diretamente. Então, as pessoas têm muita compulsão. Hoje, a grande dificuldade é nós ajustarmos a compulsão alimentar desse paciente. O paciente, quando fica mais ansioso, come.
quando fica triste, come, qualquer coisa, ele vai lá, desconta na comida. Então, quando o time ganha, come. Quando o time perde, come. Come, e ainda bebe, né? Bebe para comemorar ou para esquecer, né? Isso afeta tudo, inclusive questão do trânsito, né? Também questão vascular, porque o álcool, tomando uma dose, o álcool tem uma ação até anti-inflamatória. Tomando mais, que é o que o pessoal faz geralmente, ele é altamente inflamatório, ou seja, realmente esse componente emocional, se a pessoa não estiver bem, ele vai ter problema. E umas armas que nós tínhamos para isso, o STF agora tirou ela do jogo, né? A sibutramina, a fepramona, o fenproporex, que tirava a fome, que utilizado corretamente trazia muitos benefícios. Então, trabalhar com esse componente emocional é fundamental. Por isso que o psicólogo está aí e deve fazer parte da equipe. Pessoal, o nosso tempo se esgotando. Bem rapidinho para as nossas despedidas. Doutor Alexander está com a palavra. 10 segundinhos, sua palavra final e seus canais, doutor. Bom, foco, determinação, que você consegue emagrecer sim, para o final do ano, para o carnaval e para a tua saúde, para a vida. Tá joia? www.brasilnutrido.org.br, isso aí é o endereço do nossa ação social de erradicação de anemia em crianças carentes no Brasil. Eduardo, em 10 segundos, suas despedidas e seus canais. Obrigado pelo convite, é muito importante. No meu Instagram e no meu Facebook é @EduardoMoita, tudo junto. Vocês vão ver diversas campanhas que a gente trabalha, que a gente luta pela questão da depressão, por campanhas que são interessantes para a sociedade e principalmente pelo trânsito seguro. Marcos Costa Curta, sua despedida, seus canais, bem rapidinho. Mauro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Doutores Sérgio, Eduardo e Alexandre, foi um prazer estar com vocês, muito aprendizado. Igualmente. E Marcos Costa Curta no Instagram, @Marcos Costa Curta, ali vai estar algumas das empresas que eu possuo, então fico à disposição. Grande abraço. Doutor Sérgio Tiossi, suas despedidas e seus canais, bem rapidinho. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os colegas que participaram desse programa, obrigado aos ouvintes. E o mais importante, eu acho que agora a gente tentar voltar ao que a gente considera normal, voltar a fazer a sua atividade física, a sua alimentação adequada, levar uma vida regrada, tentar diminuir o estresse de alguma forma, e as coisas não vão se normalizar, não vão ser mais o que foram, infelizmente, mas é possível que a gente pare de encher o copo com coisas inadequadas, né? Condutas inadequadas, comportamentos inadequados. Dessa forma, nós vamos ajudar a prevenir as doenças vasculares ou estabilizá-las. E vocês podem me ver no Dr. Sérgio Tiossi Vascular, o site da nossa sociedade também, e no Instagram, Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional São Paulo. Vocês vão ver informações sobre essa parte vascular. Muito bem, o agradecimento em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala, o doutor Sérgio Tiossi, angiologista, cirurgião vascular, o empreendedor Marcos Costa Curta, o psicólogo Eduardo Moita e também o nutrólogo, escritor, pesquisador, doutor Alexander Gomes de Azevedo. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos aqui nessa quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Neildo Neres, na mesa de som com a gente hoje na Rádio Trianon. Nosso gerente técnico na emissora é o Sérgio Souza, Mauro Friesman aqui na apresentação, Pedro Schiavon na pauta e redação, nossa diretora de produção Zenilda Salvato, nossa direção-geral do jornalista Fausto Camunha, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O Dermeval Pereira está chegando aqui na Trianon com o programa Sociedade em Foco, até as 2h, depois vem o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes disso, a repórter Débora Mendonça vem com as informações ao vivo, com as informações do trânsito aqui em São Paulo. Obrigado pela audiência, minha gente. 1 e 1. Tchau, até amanhã.